Pessoal, boa noite. Então, nós vamos começar essa aula revendo alguns conceitos que vimos nas aulas passadas e aplicar esses conceitos na elaboração de um balanço patrimonial, como vocês veem aqui. Nós não vamos fazer através de lançamentos e de registros contábeis, mas entender como é que isso é feito e como é que no final eu tenho essa peça que é um demonstrativo contábil que serve para alguns usuários. Então a ideia também é vocês entenderem para que serve o balanço patrimonial, para que serve uma demonstração de resultados. Toda a apresentação ela tem muitos slides e tomaria um volume muito grande, daria um arquivo muito grande, não suportado pelo YouTube. Então eu dividi em 4 partes. Então a gente vai avançando de parte a parte. Eu peço que vocês acompanhem a apresentação com caneta e lápis e anotem as dúvidas. Isso aqui não ficou claro, então vocês anotem, vão me passar por chat ou no fórum, ou por e-mail ou por WhatsApp. A gente pode utilizar todas as ferramentas possíveis para essa integração. Então a gente viu lá no começo do curso que era uma peça contábil chamada balanço patrimonial. Quais são os dados, informações que estão aí? Lembrando a diferença entre informação e dado. Informação eu aproveito, eu já determino o que eu vou fazer. O dado eu preciso trabalhar. Então aqui dentro do balanço tem dados, como tem uma informação. A mesma coisa se aplica à demonstração do resultado do exercício. É uma visualização dos números ocorridos num determinado exercício. Pode ser o ano, pode ser um semestre, um trimestre, mês, uma semana. O que a gente está querendo visualizar aqui é como é que foi o desempenho da empresa, se ela está dando lucro ou não. Aí tem aí as despesas, o custo, as receitas, o lucro líquido, alguns conceitos que a gente viu. Se tiver alguma dificuldade, a gente pode esclarecer. Outra ferramenta elaborada, produzida pela contabilidade é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ela é uma informação para os usuários externos, principalmente, do que aconteceu com o PL. Então a gente tem que saber o que é PL. Vamos lembrar lá, a diferença entre ativos e o passivo exigível. É o que sobra para os investidores. Então aqui se demonstra o que está acontecendo com esse PL durante um determinado exercício. Nós temos também a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. É um balanço social em essência. A gente mostra como é que se gerou riqueza através das operações da empresa e como é que foi a distribuição dessa riqueza, para onde foi o dinheiro. Então a gente sabe que gastamos com pessoas, tivemos encargos com elas, nós pagamos impostos, ou seja, para onde foi o dinheiro que entrou dentro da empresa. Essa é uma informação que cabe muito aos usuários externos da informação contábil para suas tomadas de decisão entre, por exemplo, aprovar a instalação de uma empresa no município, no estado. Outra demonstração importante é a DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, o caixa no começo do ano e o caixa no final do ano tiveram mutações. Como é que aconteceu isso? Então a gente tenta conciliar o lucro, que efetivamente as operações geraram ao longo do ano, e o que tem de caixa, o que aconteceu dentro do caixa. Então a gente faz essa análise para verificar de onde vêm os recursos que entraram no caixa, para onde eles foram, qual a saída desses recursos. Então a gente vê se as operações são rentáveis, se as operações dão liquidez para a empresa, capacidade, por exemplo, de pagar dívidas e de pagar dividendos para os sócios. Então a gente lembra também que lá atrás a gente falou como é que é montado isso, o que consta dentro da informação contábil. A gente lembra que a gente tem que montar um plano de contas, essas contas têm que exprimir a natureza dos eventos que ocorrem dentro do patrimônio da empresa.
né? A gente titula essas contas, dão nomes para que a gente entenda do que se trata aquela conta. Elas são divididas em patrimoniais e contas de resultado. As contas patrimoniais são aquelas que aparecem no balanço patrimonial. Então, elas continuam, elas vão se mantendo de um ano para outro e sofrendo mutações diariamente. As contas de resultado vão registrando, então, aqueles fatos que alteram o patrimônio. São as despesas, custos e as receitas. Estas contas, no final do exercício, se fecham para verificar se foram maiores as receitas, se foram maiores as despesas e qual é o resultado, certo? Então, as contas patrimoniais são aquelas que os saldos são transferidos para o ano seguinte. E as contas de resultado se encerram no ano, apurando o resultado. Se for credor, as receitas maiores que as despesas, teremos um aumento do patrimônio líquido ou a distribuição desse resultado como dividendos ou lucros a distribuir. Então, dentro da nossa terminologia, a gente tem que lembrar o que é ativo, passivo, o que são as receitas, o que são despesas, o que são custos, o que é o patrimônio líquido, o PL, o que é lucro, o que é superávit, o que é déficit. Isso demonstrado através de uma figura chamada balanço. Vejam que existe aí a situação de equilíbrio. Os saldos das contas passivas, que representam as origens de recursos, são iguais aos saldos que estão no ativo, que representam onde foram aplicados os recursos. Também aparece aí a questão de despesas e receitas. Nesse balanço, a gente acredita que as operações da empresa gerem lucro. Esse lucro ocorre quando as receitas são maiores que as despesas. E este resultado deve ter uma destinação. Podem ser guardados pelos sócios, reinvestidos na empresa ou podem ser distribuídos. Então, reforçando, o patrimônio representado de um lado, os ativos, são bens e direitos, aqueles que nos asseguram benefícios futuros, onde estão aplicados recursos. Os saldos são devedores. Devedor de débito, de debes, de mim, meu. Do outro lado, estão as dívidas, as obrigações, aquilo que vai me impor no futuro algum sacrifício, né? Mas lá estão marcadas as origens dos recursos que estão lá no ativo. Então, esses saldos são credores, credere, confiança, alguém acreditou em mim. Os sócios são os primeiros que acreditam na empresa colocando o seu capital lá. Depois, os fornecedores também nos vendem a prazo. Portanto, a gente tem um ativo, podem ser os estoques, com fornecedores a pagar. Vejam, confiou, portanto, eu vou ter uma dívida, uma obrigação futura, eu vou ter que fazer esse sacrifício, mas é uma origem de um recurso que eu vou operacionalizar, que eu vou trabalhar com ele. Então, desse lado estão os passivos da empresa. Esse conceito que a gente coloca aqui é para reforçar como o contador deve entender um evento e classificá-lo. Então, um ativo, como a gente fala simplesmente bens e direitos, na verdade são os recursos que a empresa controla, isso através de um evento passado, né? Pode ter sido uma compra, pode ter sido a colocação do dinheiro no caixa pelos sócios, pode ter sido a colocação da disponibilidade no banco através de um empréstimo. Por quê? Por que eu pego esse dinheiro? Por que eu considero ele um ativo? Porque eu vou utilizá-lo e vou tentar trazer com ele benefícios futuros. Ou seja, a gente espera que o negócio cresça na gestão desses ativos. Do outro lado, no passivo, que a gente fala lá sempre dívidas ou obrigações, né? É aquilo que eu assumi para realizar os ativos. Então, a gente compra a prazo, por exemplo, do fornecedor.
estou com uma dívida futura, porque eu espero que essa saída de recursos, quando eu for pagar, eu tenha ela obtida da venda dos ativos que eu comprei com o fornecedor. Então, a ideia é só assumir um passivo, uma obrigação, uma dívida, né? Porque eu penso que isso vai me trazer lá na frente algum benefício. Então, de um lado eu tenho bens e direitos, do outro lado eu tenho as obrigações e o patrimônio líquido. Por que essa diferença aqui? Porque nas obrigações, nas dívidas, eu chamo de passivo exigível. Ele será exigido. E eu tenho a diferença entre ativo e passivo, que é o quê? O PL, o patrimônio líquido, a riqueza dos sócios, dos cotistas. É o que sobra para os investidores na gestão desse patrimônio. Então, quando o ativo for maior que o passivo, eu tenho então a situação líquida positiva, a situação líquida ativa. Na contabilidade pública a gente chama de superávit. Eventualmente, ao longo das operações de uma empresa, nós podemos ter perdas, nós podemos ter prejuízos. Quando isso é identificado? Quando os ativos, vejam só, os bens e direitos forem menores que o passivo, o que está acontecendo? Eu não tenho recursos suficientes para pagar as obrigações. O sócio tem que botar dinheiro. Então, eu estou com o passivo a descoberto. Patrimônio líquido negativo. Isso pode ocorrer eventualmente com algumas empresas. Tá? É a situação de insolvência e de falência. Eu mostrei aqui um balanço para vocês terem uma ideia de como é que está, se esses conceitos são apreendidos. Então, eu tenho uma peça produzida pela contabilidade, pelos registros, pela escrituração contábil, obedecendo normas, obedecendo padronizações, classificando corretamente os eventos, e em determinado momento eu tiro uma fotografia, geralmente dia 31 de dezembro, mas pode ser dia 30 de todo mês, pode ser num semestre, num trimestre. A qualquer momento eu levanto a situação patrimonial e vejo como a empresa está. Quando a gente olha aí, eu tenho lá algumas informações. Por exemplo, eu sei qual é o saldo de caixa, eu sei qual é o saldo de bancos, que totalizam R$3.000. Né? Ou seja, isso é disponibilidade. Por que serve essa disponibilidade? Para pagar as dívidas de curto prazo. Então, se do outro lado, fornecedores, financiamentos, salários, que somam R$7.000 fossem exigidos imediatamente, com certeza não teria recursos para pagar. Eu teria que vender os estoques, receber dos clientes para conseguir pagar todas essas dívidas. Então, a gente tem já uma informação, né, que o gestor precisa saber o que ele vai fazer no fluxo de caixa para honrar essas dívidas. Se os financiamentos estiverem vencendo amanhã, os fornecedores estiverem vencendo amanhã, ele vai ter que arrumar dinheiro para pagar essas contas. Ou refinancia o financiamento, ou obtém um novo empréstimo para liquidar esses fornecedores e os salários, porque as disponibilidades são insuficientes. Mas ele também pode exigir que sua equipe de vendas venda todo esse estoque que está aí, né, e transforme isso em recebíveis, clientes. E ele pode pegar esses créditos, esses direitos a receber, né, que são ativos, ir lá no banco e descontar, fazer dinheiro à vista, para conseguir pagar, então, os fornecedores. Então, vejam como a gestão financeira depende muito do correto inventário das contas patrimoniais, dívidas e ativos. Embaixo eu tenho ali o não circulante. Significa o seguinte: eu tenho clientes que vão vencer num tempo mais longo. Então, eu estou separado lá do cliente lá de cima de 4.000, tem 2.000 embaixo. Eu tenho investimentos, eu tenho instalações, eu tenho marcas e patentes. São valores ativos de longo prazo, de realização longa. Por quê? Porque isso aí é a ideia que eu tenho, que preciso operar para gerar receitas. De onde veio o dinheiro para conseguir ter esses ativos? Então, a gente olha para o passivo e vê quais são as fontes de recursos. Elas estão mais no curto
ou no longo prazo? Tem mais capital de terceiros ou tem capital próprio? Então vocês vejam que nessa relação aí existe muito mais capitais de terceiros do que capital próprio, né? É uma opção da empresa, é uma gestão da empresa. Ela assume mais riscos com a dívida? Teoricamente sim, mas se ela confia na operação dela, na capacidade que esses ativos vão produzir, vão conseguir benefícios futuros, então ela está com confiança no mercado e ela faz a gestão desse patrimônio. Vejam quantas informações eu posso extrair de um demonstrativo contábil.